nós gravamos 4 chapas. Essas 4 chapas ela vai para uma impressora. Lá na impressora, hoje nós temos como mostrar isso, que nós temos uma impressora que tem 4 baterias que faz as 4 cores de uma vez só, né? Então é usado 4 fotolitos. Aí, Roberto, tu pode explicar um pouquinho como é que funciona a gravação dos fotolitos para posteriormente ter a gravação das matrizes? A gravação do fotolito? Como é que seria o processo para se gravar o fotolito? Fotografar e tal. O fotolito desse aqui antigamente nós tínhamos uma máquina chamada a máquina fotomecânica. O processo convencional era você colocava a imagem, era uma máquina fotográfica gigante, né, que essa também a gente teve que desfazer dela, a máquina que ela tomava um espaço muito grande aqui. Você colocava o material embaixo e uma câmera escura com filme fotográfico voltada para a área gráfica, você colocava lá no test-type da máquina e lá ela dava um vácuo e ela fotografava todo aquele material. Isso para a fotografia preto e branco. Para colorido era feito um processo laser, né? Processo laser. A gente colocava fazer a filmagem eletronicamente, que isso aqui na época só tinha em São Paulo, a gente mandava fazer fotolito uns 20 anos atrás. Se você queria produzir um fotolito, você mandava para São Paulo a arte e lá eles faziam essa produção lá em São Paulo com lente, com essas coisas, com filtro, tinha todo um processo, um procedimento assim, bem penoso mesmo, né? Então era feito lá. E depois, quando chegou a evolução do fotolito digital, nós tivemos aqui há uns 15 anos atrás o fotolito digital, que seria o que nós fazemos hoje eletronicamente com chapas, fazemos hoje no digital. Antigamente se fotografava, revelava na banheira, no escuro, dava uma olhada aqui, pegava um pontafio, via se não estava fechando, abrindo. Então todo o processo era um processo assim, moroso, bem demorado mesmo esse processo para você produzir um fotolito desse. Esse é o fotolito convencional. E o digital passou quando a evolução das máquinas digitais fotográfica da image set para fotolito, você tinha a imagem no computador e lá mandava para a máquina fazia a queima do filme e entrava no processamento, revelava, fixava tudo automaticamente e saíam as 4 cores. Ele filtra as 4 cores, certo? Na imagem você vai filtrar as 4 cores e lá ele faz os 4 fotolitos. É um processo um pouquinho melhor, que é o processo digital. Depois disso aqui, de pôr o fotolito, a gente tinha que conferir todinho. Se não fosse um fotolito que nós chamamos aqui filme limpo, teria que cortar, montar, fazer algumas montagens. Então nós tínhamos prancheta aqui para fazer essa montagem. Mas esse aqui, como foi filme limpo, o processo dele, você pega a chapa e faz a montagem, do fotolito. Você media daqui para cá 4 centímetros, deixava ele bem direitinho e gravava 4 chapas para os 4 fotolitos, certo? Era gravado 4 chapas no processo de antigamente, né? Que isso ainda hoje muitas gráficas trabalham com esse processo. Então gravava 4 chapas, que equivale aos 4 fotolitos também. Isso era um trabalho muito demorado para você fazer hoje. E o Veriano agora, ele foi o colega que estava aqui na aula seguinte, na aula anterior, ele foi fazer uns fotolitos lá no jornal do Diário do Nordeste, foi fazer umas gravações de chapas lá. A nossa máquina está desregularizada, está faltando a gente fazer uns ajustes. Eu estou esperando um técnico de São Paulo para fazer o ajuste na máquina, então a nossa máquina não está copiando bem direitinho os pontos, a fidelidade dos pontos do material, então a gente está mandando fazer lá no Diário. Então, ele foi não. Só para esclarecer, essa chapa que o Roberto está falando é uma placa de alumínio que essa parte verde é uma camada que é sensível à luz. Daí a gente está usando a lâmpada amarela, que ela não seria sensível a esse tipo de iluminação, mas se já se ligasse aquelas outras que não são fluorescentes normais, ela ia velar a chapa. Então a chapa é o nome dado, a matriz da offset. Cada processo de impressão vai ter uma matriz diferenciada com suas
características próprias e com talvez nomes diferentes, como acontece na serigrafia que é tela, sei lá, o clichê, enfim, né? Então esse aqui seria o que vai vir a ser a matriz da offset. Aqui por enquanto ela está virgem. Então o que o Roberto está explicando é que para se gravar as matrizes do offset, em muitas gráficas, a grande maioria das gráficas, inclusive aqui de Fortaleza, trabalha ainda com o processo tradicional, ou seja, com o uso do fotolito. Então o responsável pelo setor de interpretação queria posicionar, para gravar isso aqui, seria necessário 4 fotolitos e 4 matrizes diferentes. Então a função do fotolito é apenas permitir a gravação das matrizes. E talvez sem elas não seria possível, a não ser com tecnologias mais recentes, como o CTP, que elimina a etapa do fotolito. Mas para se gravar pelo processo convencional, era posicionado o fotolito sobre a matriz, né, sobre a chapa, ela colocada numa gravadora de chapa. Uma estação de luz ultravioleta, né? Que havia uma lâmpada aqui em cima, o responsável fechava aqui a portinha para que o fotolito ficasse completamente em contato com a superfície da chapa. Tem um VAR que faz essa função dele. Um fotolito por vez. Um fotolito para gerar suas respectivas chapas. Então, se são 4 fotolitos, seriam 4 chapas. Essa troca é manual, assim, porque se afastar um pouquinho. Isso aí é que eu justamente o que dá trabalho. E o ajuste justamente é manual. Você coloca o fotolito aqui e mede 4 centímetros, marca aqui, aí. Não é margem de segurança não, porque é área de pinça. É essa de pinça, isso aí. Porque na impressora, quando esse outro já tem a marcação, que é onde vai encaixar no cilindro da impressora. Então, não é margem de segurança não, é uma exigência do própria da própria, nós chamamos pinça da máquina. Então, o processo é esse. Essa aqui é uma chapa emulsionada. Você, depois de feito esse processo de exposição de luz, ela faz a transferência das imagens para a chapa e você levava para uma cubeta, colocava a chapa lá dentro da cubeta e com 1 minuto ela revelava, né? Porque com a sensibilização, com a exposição, o que fosse transparente permitiria a passagem de luz, a sensibilização da camada. E o que não tivesse grafismo, iria fazer sombra. Então, depois de exposto, esse material ia sofrer por um processo químico de revelação, e aquelas áreas que receberam luz, foram expostas por luz, iriam descamar, e todo o resto que foi protegido pela sombra iria permanecer, né? Ao final teria um resultado parecido com aquele, né? Depois da gravação feita do processo de revelação, o resultado final seria isso aqui para ir para a máquina, né? Mas só uma cor, Só está numa cor. Isso que ele deixou aqui só para mostrar só uma cor. Isso era bem amarelo. Essas chapas eram reaproveitadas ou não? Para o mesmo serviço, mas para outro não. Então para cada um teria que ter 4 chapas. Para cada serviço, 4 chapas. Ele só pode ser repetido sem alteração. Com alteração você tem que gravar outro. Depois de impresso, esse material pode ser aproveitado para outras finalidades, mas não para gerar novas matrizes. É reciclado para outras coisas. Aí quanto tempo levaria, Roberto, para gravar as 4 matrizes e gravar as 4 chapas e o custo disso também? Né? Esse aqui é o seguinte, para fazer todo esse processo de gravação em 4 chapas, você ia ter mais ou menos 40 minutos para fazer esse processo. Para gravar os 4 fotolitos, gravar os 4 fotolitos, as 4 chapas, seria isso numa impressora, num equipamento digital, né? Isso aí seria mais ou menos 40 minutos, no máximo 1 hora, você faria isso aí. Ela faz todo o processo, porque o processo de gravação de fotolito é mais ou menos 15 minutos, 15 a 20 minutos, aí tem a parte de montagem, você vai montar, depois vai colocar, cada chapa dessa eram 2 minutos, não sei qual era o tempo, 1 minuto e meio para a exposição de luz, mas depois tinha que fazer o processo da cubeta. Então isso aí a gente deixava mais ou menos, colocava como produção daquele material, mais ou menos 1 hora para cada material desse aí, certo?
procedimento normal, pode se fazer mais,